Olá, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui com o professor Francisco Souza. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Viu aí como a semana passa rápido, né, galera? Semana passada nós estávamos trabalhando o quê? Nós trabalhamos a produção de combustíveis fósseis no mundo, né? Nós destacamos aí a importância, o papel do petróleo perante a economia mundial e os efeitos, né, negativos, o impacto ambiental que o petróleo provoca, né? Que este combustível fóssil provoca. E hoje nós vamos trabalhar o quê? Hoje nós vamos trabalhar exatamente um país que está muito aí na mídia, que é a Rússia, né? Nós vamos conhecer essa superpotência, tá? Nós vamos conhecer aí, apesar de economicamente, né, ela não está lá entre os três, nem entre os quatro primeiros, né, na lista daqueles que têm o maior PIB mundial, mas em termos de poderio bélico, né, poderio nuclear, a Rússia é muito respeitada, né? Afinal de contas, é o país que possui o maior arsenal nuclear do mundo, né? Então, por isso que ela está aí nessa categoria ainda, né, de superpotência, apesar de economicamente, né, ela deixar um pouco a desejar, né, com relação aos demais países, né? Mas com relação ao quê? Com relação ao seu poderio bélico, militar, ela é muito respeitada. Não é à toa que ela tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, viu? Então, antes, quem tinha esse assento permanente era quem? Era a União Soviética, aí com a fragmentação, né? Com o desmantelamento, vamos dizer assim, da União Soviética, a Rússia, ela é o quê? Ela é a maior herdeira e, consequentemente, herdou o assento permanente lá no Conselho de Segurança da ONU. Ok, galera? Vamos partir para o nosso slide, vamos lá? Para saber mais detalhes aí acerca da Rússia, né? Esse país emergente, né? Essa superpotência, né? Mas em termos econômicos, né? Se caracteriza aí por estar nessa categoria de emergente. Olha só, galerinha, como vocês podem observar, né? No nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde você pode observar, visualizar o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza. A nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo Rússia, de superpotência a país emergente, tá? E a data de hoje, esta sexta-feira, dia 16 de setembro de 2022. Olha aí, galera, já estamos na segunda quinzena aí de setembro, né? Passa rápido, né? O fim do ano tá chegando, viu? Você pensar que não, já estão aí. A galerinha já tá pedindo a você aí o presente de Natal, né? Já tá recomendando, né? Então, olha só, no nosso slide seguinte, nós temos aqui o nosso roteiro da nossa aula de hoje, né? Ou seja, o itinerário a ser seguido, onde você pode ver como objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo a ser trabalhado hoje, nós temos aqui Rússia de superpotência, né, a país emergente. Nós falamos anteriormente, a Rússia ainda é superpotência, mas no sentido bélico militar, tá? Essa expressão aqui de superpotência a país emergente foi exatamente em decorrência aí do período que ela fazia parte aí da extinta União Soviética. Naquela época ainda era, em termos econômicos, ainda se destacava um pouco mais, mas ainda, atualmente, quando você vai observar a questão bélica militar, a Rússia, tá, ela é ainda uma superpotência, tá, galera? Ela tem o maior, simplesmente o maior arsenal nuclear do mundo, tá? A maior quantidade de ogivas nucleares do mundo, tá? Não é à toa, né, que caso ela não tivesse esse poderio, ela não tivesse esse tamanho, né, poder nuclear, né, com certeza os Estados Unidos e outras potências ocidentais já teriam, né, entrado diretamente naquele conflito que está ocorrendo lá na Ucrânia, tá? Mas aí, em razão, né, de evitar algo maior, ou seja, uma catástrofe maior, inclusive nuclear, essas potências, né, elas entram naquele conflito, mas apenas de forma indireta, né? Como vocês sabem, né, as potências ocidentais aí da OTAN, elas enviam armamento, né, elas ajudam a Ucrânia no sentido aí de fornecer
armamento, de fornecer orientação, tá? De fornecer aí ajuda no sentido de como essas potências, né? Tem em termos tecnológicos, né? Em termos de vamos dizer assim, investigação, em termos de espionagem, né? Ou seja, eles fornecem dados, aí, informações para a Ucrânia para que assim eles se saiam melhor no conflito, aí, nessa disputa entre Ucrânia e Rússia, né? Então é nesse sentido aí que as potências ocidentais entram, ou seja, de forma indireta. Caso a Rússia não tivesse esse poderio todo, você poderia ter certeza que os Estados Unidos já teriam entrado lá, né? E assim como a Inglaterra e França, tá? Olha só, os nossos objetivos, né, da nossa aula de hoje é abordar as dificuldades enfrentadas pela Rússia que culminaram na perda de parte de sua hegemonia no mundo, ok? Entender a relevância do país como um ator internacional importante, especialmente no contexto da Eurásia. E o nosso terceiro objetivo, conhecer as características físicas, populares e econômicas da Rússia, né? São os nossos 3 objetivos, ou seja, a partir da exposição desse conteúdo, a partir desse trabalho, nós esperamos aí que com o entendimento que vocês vão adquirir, vocês saibam, né, abordar, destacar essas dificuldades, né, ou seja, caracterizar essas dificuldades que a Rússia enfrenta, entender a relevância do país como um ator internacional importante, vão conhecer, né, as características físicas, populacionais e econômicas da Rússia, tá? E com relação ao último tópico, né, da teoria à prática, o que significa isso? Na nossa aula vai ser uma aula expositiva, dialogada, né, onde nós vamos ter resolução de questões durante a aula, assim como uma atividade para casa, né? Uma atividadezinha para que vocês façam aí na sua casa. Olha só, o nosso primeiro tópico, né? A CEI, né? A CEI, professor, sim, a Comunidade dos Estados Independentes, tá? Quando a União Soviética, né, foi desmembrada, quando ela chegou ao fim, né, ou seja, no período da Guerra Fria, em que ela vivia ali naquela disputa, de forma indireta junto com os Estados Unidos, né, ela comandando o bloco socialista, a Rússia comandando o bloco socialista, o bloco oriental, e os Estados Unidos comandando o bloco capitalista, o bloco ocidental. E aí chegou um momento, né, que essa disputa, né, estava demonstrando, né, a chegada ao fim com a derrota, né, da Rússia. Ou melhor, com a derrota da União Soviética, com a derrota do sistema socialista, né? É tão tal que atualmente o que nós temos como países que seguem esse sistema dá para contar nos dedos, né? Os países que seguem esse sistema socialista. Ou seja, o capitalismo terminou vencendo e é o sistema que a maior parte dos países atualmente seguem, tá? Então essa União Soviética, né, a partir do momento que o Muro de Berlim, né, teve sua queda em 1989, e aí em 1991, né, ocorreu de fato o desmembramento, né, final da extinta União Soviética, tá? Mostrou-se que esse conflito, né, a Guerra Fria, chegou ao fim. E aí, gente, após esse desmembramento aí da União Soviética, tá? Surgiu aí essa Comunidade dos Estados Independentes, né? Que é o quê? É uma organização supranacional, né? Ou seja, que extrapola as fronteiras nacionais, e aí ela foi criada para implantar um mercado econômico comum e promover relações de cooperação entre os países membros. Detalhe, os países membros que fazem parte da CEI são países que no passado faziam parte da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Então, assim, a Rússia, para não perder aquela influência perante as outras repúblicas, né, que se separaram, que passaram a se tornar países independentes, aí foi criada essa Comunidade dos Estados Independentes. Era uma forma da Rússia, né, ainda manter influência sobre estas áreas, ou seja, sobre estas ex-repúblicas socialistas soviéticas, ok?
Então, olha só, não tem instituições políticas permanentes, nem parlamento, como é o caso da União Europeia. Então, entenda o seguinte, a SEI, ela não tem instituições políticas permanentes e nem parlamento, como o bloco econômico União Europeia possui, né? A União Europeia possui o Parlamento Europeu, possui instituições políticas, possui um banco, né, próprio, tá? Então, olha só, então, essa SEI não tem instituições políticas permanentes, nem parlamento como a União Europeia. As decisões internas resultam de reuniões periódicas, né, entre os chefes de Estado, né, que compõem esta SEI, ou seja, os líderes dos países que compõem esta SEI. E aí a Rússia, né, por sua importância política, militar e econômica, desempenha o papel de país central, né, da SEI, né? É tida como a líder, né, vamos dizer assim, lá entre os integrantes da SEI. Aqui da imagem que você vê ao lado é exatamente o símbolo desta comunidade econômica, ou melhor, desta comunidade dos estados independentes, né? Esta comunidade dos estados independentes, ok? Alguma pergunta, galerinha? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Podemos avançar, lembrando que qualquer dúvida, né? Você aí, nosso aluno que está assistindo aí a nossa aula, coloque aí no chat, não conclua a aula ficando com dúvida, tá? Não existe essa coisa de pergunta boba, coloque aí o seu questionamento, tranquilo? Nós vamos ter o maior prazer de resolver aí a sua dúvida, tá? Olha só, no nosso slide seguinte, né? Quando a União Soviética, olha só, gente, a União Soviética, tá? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é exatamente o significado aqui desta sigla que vocês estão observando aí na tela. Aí você vê o mapa, né, da União, quando existia, né, a União Soviética, que você vê o mapa desse grande país, né, em extensão territorial, era o maior país do mundo em extensão territorial, né, a União Soviética. Porém, com o desmembramento, né, a Rússia como maior herdeira, a Rússia continua sendo o maior país do mundo em extensão territorial, galera, viu? A Rússia é grande pra chuchu, tá? A Rússia é enorme, tá? A Rússia é praticamente, né, 2 Brasis, né? Só para vocês terem noção da extensão territorial da Rússia. E olha que o Brasil não é pequeno, né? O Brasil está entre os 5 maiores países do mundo em extensão territorial. Olha só, quando a União Soviética se fragmentou, a formação da SEI, da Comunidade dos Estados Independentes, revelou-se como condição estratégica para a Rússia, que tinha interesse em o quê? Em manter relações amistosas, né, com os países membros dessa organização. Ok? Então, observe aí que quando essa União Soviética, né, que você está vendo aqui na imagem, à direita aí do seu vídeo, né, se fragmentou, se dividiu, ou seja, as repúblicas que faziam parte dessa União Soviética passaram a ter vida própria, passaram a se tornar países independentes. Então, a formação dessa comunidade de estados independentes revelou-se como uma condição estratégica para que assim a Rússia, tá, continuasse tendo relações amistosas, amigáveis com esses países membros, né? Países que no passado fizeram parte da extinta União Soviética. Era uma forma da Rússia continuar exercendo ali influência. Então, como vocês podem observar abaixo, assegurar a influência nesta vasta região e garantir o funcionamento, né, dos oleodutos e gasodutos que atravessam vários países da organização. Então não era interessante para a Rússia, né, não manter relações amigáveis com estes países, né, já que ela tinha esse interesse de ainda continuar exercendo influência política e econômica sobre aquelas ex-repúblicas soviéticas. E além disso, ainda tem outro detalhe, no território, né, na extensão territorial dessas ex-repúblicas, passam o quê? Passam oleodutos. O que é isso, professor? São aqueles
tubos, né? São aqueles cilindros, aquela encanação, vamos dizer assim, né? Para que você assimile melhor, por onde passa óleo, né? São dutos por onde passam óleo. E dutos por onde passam o quê? Por onde passam gás, já que a Rússia é grande produtora, né, desses de combustíveis fósseis, né? Como no caso aí o petróleo, oleoduto, né? Vai passar ali o óleo destinado aí para determinados países, e gás natural, né? A Europa, né, recebe uma grande quantidade aí de gás natural vindo da Rússia. E aí eles chegam aos outros países, né, com os quais a Rússia negocia, exatamente por esses dutos, né, por essa espécie de encanação, né, e aí o óleo, né, existe um sistema lá de pressão que impulsiona esse óleo até chegar a esses países, impulsiona esse gás até chegar aos países aí de destino, ok? É uma forma de transporte, viu, galera? Então, olha só, transportando as imensas riquezas de petróleo e de gás natural extraídas do subsolo russo. Então, o subsolo russo possui, né, é rico em relação a combustíveis fósseis, aí no caso aí do petróleo, né, em destaque, e no caso aí do gás natural, tá? Além de abastecer os países vizinhos, essas fontes de energia destinam-se a países da Europa Oriental e Europa Ocidental, tá? Ou seja, esse petróleo, esse gás natural, né, ele é emitido, ele é enviado para países aí da Europa Oriental, né? Os países da Europa Oriental, no passado, né, eram bastante alinhados à extinta União Soviética. Que países são esses da Europa Oriental? A Bulgária, Romênia, tá? Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia, que no passado formavam a Tchecoslováquia, ok? E assim como os países da Europa Ocidental. Quem são os países aí, exemplos de países da Europa Ocidental? A própria França, Holanda, Bélgica, Itália, tá? Alemanha, o Reino Unido, tá? São exemplos aí de países da Europa Ocidental. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Conseguiram entender aí a nossa mensagem? Olha só, galera, avançando para o nosso próximo slide, tá? Vocês podem observar aí o tamanho, a dimensão da União Soviética, né? Quando ela existia, quando ela estava ali completinha, integrada, né, por estas ex-repúblicas que atualmente nós temos como país independente, né? Então, essa é a dimensão, isso que vocês estão vendo aí na tela, é a dimensão, era o tamanho da extinta União Soviética, tá? Como vocês podem observar, ela, vamos dizer assim, no popular, ela é bem larga, ou seja, isso significa dizer que ela possui uma grande extensão longitudinal, tá? Longitudinal. E em razão dela ter uma grande extensão longitudinal, ela apresenta vários fusos horários. Significa dizer que a Rússia tem o quê? Ou melhor, significa dizer que esta extinta União Soviética tinha vários horários diferentes, tá? Então, nessa parte que você está vendo aí assinalada, tinha um horário, essa outra parte aqui já tinha um outro horário com a quantidade de horas bem mais, com a diferença de horário bem maior, tá? Aqui no meio era outro horário, ou seja, em razão dessa grande extensão longitudinal, a Rússia, ou melhor, a extinta União Soviética tinha vários fusos horários, mas a Rússia, com a Rússia atualmente, não é diferente não, viu? A Rússia, tá? Ela continua tendo aí vários fusos horários. São em torno de 11 fusos horários que a Rússia possui, ou seja, 11 horários diferentes um do outro, tá? Tranquilo? Então você vê aí, né, a extinta União Soviética, né? A Rússia, ela corresponde a essa parte aqui, olha só, que nós estamos demarcando. Ó. Tá vendo aí a demarcação? Olha, isso aqui é a Rússia atualmente.
Essa aqui faz parte, né? Também. Essa outra parte que vocês estão vendo aqui abaixo, olha só, como essa porção aqui, tá? Essa outra. Aqui isso já são países independentes, né? Ou seja, já não no passado faziam parte da extinta União Soviética, mas atualmente são países independentes. Tranquilo? Deu para ver aí, deu para ter ideia, né, do tamanho que era a extinta União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, criada em 1922. Olha, no nosso slide seguinte, agora vocês vão observar aí aquela área, só que... Qual área? Essa área que vocês observaram anteriormente, da União Soviética, só que agora, né, esfacelada, vamos dizer assim, desmembrada, né? Nós temos aqui a Rússia, a principal herdeira da União Soviética, nós temos aqui abaixo o Cazaquistão, que nesse momento, né, que você está vendo agora, neste mapa, fazia parte, ainda estava integrada à União Soviética. Agora o Cazaquistão tem vida própria, ou seja, é um país independente. Nós temos aqui o Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, né, Quirguistão, né, o Azerbaijão também, que fazia parte, a Armênia, a Geórgia, né, a terra lá do Stalin, a Ucrânia, né? A Ucrânia no passado fazia parte, viu, gente, da extinta União Soviética, né? A Bielorrússia, né? Que atualmente você deve ouvir falar nela com o nome de Belarus, ok? E aqui acima os 3 países bálticos, né? Que quando a União Soviética foi desmembrada, eles não quiseram nem saber de se juntar à comunidade de estados independentes. Eles quiseram partir, foi logo para o rumo ali da União Europeia. Foi logo na tentativa de fazer parte da União Europeia, né? No caso aí desses chamados países bálticos. Quais são eles? Lituânia, Estônia e Letônia. Ok? Aí aqui a nossa legenda. Onde você vê em azul, significa dizer que são os países que fazem parte da CEI, né? Onde você vê aqui em laranja, né, não aderiram à CEI. Onde é que nós temos aqui em laranja? Exatamente os países aí, conhecidos como países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, né? Ou seja, eles não aderiram à CEI. Como nós já destacamos, eles partiram logo, foi para a tentativa de aderir à União Europeia, que inclusive hoje fazem parte, né? E essa porção aqui em vermelho, né, significa dizer que no passado fizeram parte da CEI, mas retiraram-se. Ou seja, onde você vê aí em vermelho, que se refere exatamente à Geórgia e à Ucrânia, são países que no passado fizeram parte da CEI, mas atualmente não fazem mais parte. Ou seja, eles se retiraram, tá? Tá bem claro, né? Deu para entender aí direitinho? Tranquilo? Podemos avançar? Alguma pergunta? Olha só, gente, no nosso próximo slide, né, a área territorial da CEI, população e povos. Esse estudo inicial da CEI, né, esses primeiros, né, slides aqui referentes, destacando a CEI, exatamente para quando nós entrarmos aqui na Rússia, daqui a alguns instantes, vocês entenderem melhor esta situação, né? Essa dinâmica, tá? Então, com relação aí à área territorial, população e povos, né? Nós podemos destacar que ao abranger estados tanto da Europa como da Ásia, a comunidade dos estados independentes apresenta vasta extensão territorial, gente. E o quê? E grande diversidade étnico-cultural. Grande diversidade de povos, né? Grande diversidade de cultura, ok? E aí, só para vocês terem ideia, essa CI calcula-se, estima-se que ela tenha em torno aí de 22.031.143 quilômetros quadrados. É muito grande, galera, tá? É muito extensa, ok?
E aí, com 22.031.143 km², a CEI reúne aproximadamente 284 milhões de habitantes. A soma da população desses países que nós vimos anteriormente, né? Calcula-se aí que seja em torno de aproximadamente 284 milhões de habitantes, equivalendo aí a 3,7% da população mundial, com base nesses dados aqui deste ano. Tranquilo? Aí no caso específico da Rússia, né? A Rússia ela é o país da CEI de maior extensão territorial. A Rússia, como nós vimos até no mapa lá anterior, né? Nós estudamos aqueles dois mapas e aí deu para você observar que a Rússia ela é exatamente o maior país em extensão territorial aí da CEI. Ou seja, não só o maior em extensão territorial, como também o maior em população. A Rússia, gente, tem mais de 140 milhões de habitantes, né? Como vocês podem observar aí abaixo, né? A Rússia, né? Ela, de acordo com o ano em estudo, né? Que é exatamente esse ano de 2017, né? O dado, né? Ela apresenta aí 144,4 milhões de habitantes. Atualmente já deve estar na faixa de 146, né? Então a Rússia é o país da comunidade de estados independentes de maior área e extensão territorial. Né? Maior área, consequentemente maior extensão territorial, assim também como o mais populoso. Então, só para vocês terem ideia, a Rússia, desse total aqui de 22 milhões, 31.143 km², a Rússia, ela corresponde a mais da metade, né? A gente pode botar 75%, né? Olha aí, 17.075.200 km². Né? E aí a população absoluta, né? Em torno aí de 144 milhões de habitantes, tá? O que corresponde a, respectivamente, 77,5% da área da CEI, né? E cerca de 50,7% da população da CEI, da Comunidade de Estados Independentes. Olha aí o peso da Rússia nesta Comunidade de Estados Independentes. Em termos de extensão territorial, corresponde ao quê? A mais de 77% da área. E em termos de população, a mais de 50% da população existente lá na Comunidade de Estados Independentes. Tá? Aí você vê uma imagem aí da Rússia, né? É um dos cartões postais mais conhecidos aí da Rússia, mais visto no mundo. Olha aí, gente. Agora nós temos aí, né, um mapa político, né, dessa Comunidade de Estados Independentes, né, mais detalhado, né? Onde você pode ver não só os países, né, mas como sua capital e algumas cidades importantes, né? Você vê aqui no caso da Rússia, né, você vê aqui a capital é Moscou, tá? Aí você pode visualizar cidades importantes como São Petersburgo, né, Ekaterimburgo, né, aqui, logo aqui abaixo, né? São exemplos aí de cidades importantes, né, lá da Rússia, né? Além de outras porções da CEI, como o caso aí do Cazaquistão, né? Capital Astana, né? Como é o caso aí do Azerbaijão, né? A Ucrânia, que está muito na mídia, muito falada aí atualmente, onde você vê aí as cidades de Donetsk, Odessa, Kharkov e a própria capital, né? Kiev. Então, aí na imagem vocês têm os países, né, a divisão política, né, da CEI, ou seja, da Comunidade dos Estados Independentes, onde você pode ver aí, integrando esta CEI, né, a Rússia, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, Azerbaijão
A Geórgia ainda está... Não, a Geórgia, como nós falamos anteriormente, e a Ucrânia, elas foram, né, integrantes, mas saíram, né, não fazem mais parte. Tá? Aí você não vê também os países bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia nem sequer chegaram a integrar, né? Logo que houve o desmembramento da União Soviética, elas já partiram na tentativa de tentar se integrar o mais rápido possível à Europa, né? Ou seja, por meio do quê? Por meio da União Europeia, do Bloco Econômico União Europeia. Tranquilo? Vamos avançar para o nosso próximo slide? Olha só, no nosso slide seguinte, a distribuição da população pelo território aí da CEI, da Comunidade de Estados Independentes, é muito desigual, né? Mas por que mesmo que é desigual? Em virtude, né, das condições históricas, né, e naturais, né, que são extremamente variadas, né? Por exemplo, essa parte aqui da Rússia, você pode ver que ela é pouco habitada. Até o número de cidades, né, quando parte para cá, você vê que é menor quando comparado aqui a essa parte europeia, né? Por quê? Porque aqui nós temos a chamada Sibéria, né? E aí a Sibéria, galera, ela tem condições, características naturais, em termos climáticos, que dificulta muito a ocupação, já que lá é bastante frio, né? E aí você vê que essa área, ela não é tão ocupada como a parte europeia da Rússia. Parte europeia, professor? Sim, parte europeia. A Rússia, ela é um país transcontinental. O que é isso? Transcontinental. Significa dizer que é um país que tem parte do seu território em um continente e parte do seu território em um outro continente. Então a Rússia, ela tem uma parte do seu território na Europa, que é onde mora a maior parte da população, apesar de ser uma parte menor, né? Mas é exatamente onde está a maior parte da população, e ela tem uma parte asiática, né? Ou seja, que em termos de extensão territorial é mais extensa, porém, né, em termos de quantidade de habitantes é menor, né? Ou seja, a ocupação não é tão grande. E aí as características naturais com destaque aí com destaque para o frio intenso, né? Para o frio intenso, né? Dificulta a ocupação dessa área, tá? Olha só, a porção europeia, né, da organização, ou seja, da CEI, situada aí entre o Mar Báltico e o Mar Negro, somado aos vales do Cáucaso, da Armênia e do Azerbaijão, e ao sul da Ásia Central, né, como por exemplo o Quirguistão, Uzbequistão e Tajiquistão, né, ou seja, o sul da Ásia Central, concentra o quê? Concentra mais de 75% da população desse enorme conjunto geoeconômico e político, ou seja, da CEI, da Comunidade de Estados Independentes. E aí existe grande diversidade étnico-cultural, né? Com relação, né, em termos populacionais, existe o quê? Existe grande diversidade étnico-cultural, diversas culturas, diversos povos. No vasto território desse conjunto geoeconômico e político, só para vocês terem ideia aí da quantidade, da diversidade, né? São faladas, né, nesse vasto território desse conjunto aí geoeconômico e político, são faladas por volta de 112 línguas. É muito idioma, galera, é muita língua para aprender, né, para conhecer. Então, nesse vasto território, ou seja, na CEI, na Comunidade de Estados Independentes, analisando toda a área, né, são faladas aí por volta de 112 línguas. Professor, mas não tem 112 países. Bom, não um país, ele pode ter mais de uma língua. E é o que acontece, né? Tem muitos países, né, que tem mais de uma língua oficial. E mesmo que não tenha
mesmo que não seja considerada oficial, mas existe grupos, né? Grupos numéricos, né? Em termos numéricos grandes, que falam uma determinada língua, tá? Então, embora não tenha aí 112 países, né? Mas existe 112 idiomas falados nesses países que integram aí a comunidade de estados, né? Comunidade de estados independentes aí, essa SEI. Então você pode ter dimensão, né, da diversidade étnico-cultural que existe nesta área, né? Então só a própria Rússia, na Rússia se fala aí vários idiomas, né? Embora nem todos sejam oficiais, né, mas se fala vários idiomas. E assim são os outros países, né, desta comunidade de estados independentes. Fala-se vários idiomas, embora nem todos sejam considerados oficiais. Mas o que eu quero aí que vocês entendam é que há uma grande diversidade étnico-cultural que nós podemos aí ver como exemplo, né? Exatamente na grande quantidade de idiomas, de línguas que são faladas naquela área. Tranquilo? Olha aí, a mostra aqui, né? Nos levando aí a ideia de diversidade étnico-cultural. Diversos povos, diversas culturas. O grupo mais numeroso, já que nós estamos falando em diversidade étnico-cultural, o grupo mais numeroso é exatamente o eslavo, tá? É o grupo mais numeroso, né, desta área aí da CEI, ou seja, são os eslavos. E aí, como você vê aqui na imagem à direita aí do seu vídeo, né, aqui nós temos uma imagem que destaca aí esses eslavos, né, que são exatamente o povo mais numeroso, o grupo mais numeroso aí dessa comunidade de estados independentes. Só para vocês terem ideia, né? Esses eslavos, né, formam cerca aí, correspondem a cerca de 75% da população. E aí, para vocês terem ideia, né, esses eslavos compreende quem? Compreende russos, que é a nacionalidade mais numerosa, ucranianos e bielorrussos, também chamados aí de russos brancos, né? Os povos não eslavos, né, habitantes da Ásia Central, representam aí 25% da população total e compreende aí várias culturas, né? Corresponde aí a 25% da população total e compreende aí várias culturas. E aí com destaque, né, os mais numerosos desses povos aí não eslavos, né? Como não eslavos, nós temos aí os mais numerosos, representados pelos uzbeques, Uzbequistão, cazaques, lembra do Cazaquistão, né? Turcomenos, Turcomenistão, azerbaijanos, Azerbaijão, né? Os kirguizes, Quirguistão, os iacuts, né? Que habitam áreas frias, né? Pertencente ao grupo dos turco-tártaros, além de termos também armênios, né, fino-úgricos, latinos e outros que completam este mosaico de povos, né? Vocês podem observar aí da tamanha diversidade, né, que há naquela área do planeta, né? Dúvida, galera? Tranquilo? Tá compreensível aí o nosso conteúdo? Então vamos avançar, né? Vamos dar seguimento, né? Então, a partir desse slide aí que nós estamos estudando, nós podemos, né, concluir, né, que esta área aí representada pela comunidade de estados independentes, esta CEI, ela apresenta, né, uma diversidade de povos muito grande, né? E aí nós podemos constatar várias etnias, né? E aí dentre esses diversos povos, o mais numeroso é exatamente o que tem
maior número aí de pessoas, eles são exatamente os eslavos. E aí os eslavos, para quem são mesmo esses eslavos? É só observar, né, os russos brancos, né? Lembra aí da imagem do Putin? Aquela fisionomia, né? Lembra aí da imagem do Dmitry Medvedev? Então ali são os eslavos, né? Aquele tipo ali de biotipo, tá? Que corresponde exatamente à nacionalidade mais numerosa. E aí, em termos de nacionalidade, esses eslavos são representados por quem? Pelos russos, como nós já destacamos, que é a nacionalidade mais numerosa, pelos ucranianos, tá? E bielorrussos, né? Que são os chamados russos brancos, né? Bielorrussos, né? Os habitantes lá de Belarus. Tá? E os povos não eslavos, né? Eles correspondem a 25% da população, e aí, dentre esses povos não eslavos, tá? Que é o menor percentual, mas dentre esses povos aí não eslavos, nós podemos destacar quem? Os uzbeques, cazaques, turcomenos, azerbaijanos, ok? E aí tudo isso, né, nós podemos concluir, né, que naquela área existe um grande mosaico, né, de povos, né, uma grande diversidade de povos. A imagem que você vê aí à direita do seu vídeo mostra exatamente, né, nós falamos tanto aí nos eslavos, mostra exatamente representantes aí dos eslavos com suas roupas típicas, tá? Olha aí, gente, a nossa imagem aí, novamente o mapa, só que neste mapa nós não vamos destacar mais a questão, a divisão política, e sim a distribuição da população, né? Nós vamos destacar aqui a distribuição da população, tá? Em que parte, qual a parte mais ocupada deste território, e aí nós falamos lá anteriormente, né, na Sibéria, né, que é essa porção da Rússia. E ao observar o mapa, de acordo com as cores, né, essas cores elas vão destacar a densidade demográfica. E aí onde você vê essa corzinha amarela aqui, significa dizer que ali, em termos de densidade demográfica, tem menos de um habitante por quilômetro quadrado. Menos de um habitante por quilômetro quadrado. Olha aí. Olha toda essa parte aqui. Onde você vê desde o amarelo, né, bem claro, até o amarelo com um tom um pouco mais escuro. Esse amarelo aqui de tom um pouco mais escuro significa dizer que a densidade demográfica nesta área é de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Também ainda é muito baixo. Também é baixo. E aí você vê, olha, o nosso destaque aqui, que é uma parte muito considerável, né, dessa CEI, uma parte muito considerável, especificamente aqui da Rússia, né, que é pouco habitada, né, que possui uma baixa densidade demográfica. Tá? E onde você vê aqui o vermelho, até chegar esse vermelho aqui com um tom bem mais escuro, tá? Exatamente a parte onde nós temos a maior quantidade de pessoas, né? Olha aí, onde nós temos aqui a maior quantidade de pessoas, olha, chega a estar bem escuro mesmo, né? Bem num tom avermelhado. Então essa é a parte, né, mais ocupada, tá? Olha aí, outra aqui, tom mais escuro. Então onde você vê aí esse vermelho, esse vermelho partindo da cor do vermelho mais claro para esse vermelho com tom mais escuro, mostra as áreas onde há maior densidade demográfica, né? Ou seja, pode ser de 25 a 50 km por habitantes por quilômetro quadrado, assim como mais de 50 habitantes por quilômetro quadrado. É onde você vê esse vermelho mais escuro. Esses círculos destacam exatamente a população daquela área ali, né? Onde você vê esse círculo maior,
significa dizer que ali tem mais de 5.000 habitantes, né? Esse círculo menor de 1.000 a 5.000, até chega esse menorzinho, né? Que gira aí em torno de 500 a 1.000 habitantes. Então, a partir desse mapa, nós podemos observar aí que esta área, e não só da Rússia, como da SEI, tá? Ela é uma área, né, que, em termos de ocupação, é bastante o quê? Como nós observamos lá no começo, na nossa introdução, é bastante irregular, tá? A população fica concentrada mais numa área, né, mais para o lado europeu, e aí uma grande porção, né, dessa SEI, que é representada exatamente pela Sibéria, que é uma parte da Rússia, ela é muito pouco habitada. E aí nós já destacamos, né, que questões históricas, né, nós já falamos o porquê, que questões históricas e questões naturais, né, influenciaram aí nessa ocupação, na ocupação dessa área. Tranquilo? Vamos avançar? Vamos lá? Olha só. Características aí da integração econômica regional, né? Características da integração econômica regional. Então, a maior parte aí das exportações dos países da Comunidade dos Estados Independentes, correspondem a produtos agrícolas, né? Ou seja, exportações. Aquilo que eles vendem, né? Aquilo que esses países produzem e aí vendem. E aí, a maior parte dessas exportações, que são vendidas aí para outros países, corresponde o quê? Corresponde a produtos primários, né? Produtos agrícolas, com destaque aí para o quê? Com destaque para o trigo, o milho, o algodão, o girassol, arroz, uva, né? Assim como minerais, tá? Assim como minerais, né? Como é o caso aí do petróleo e gás natural, né? Destina-se, assim como a mão de obra de migrantes, à Rússia, que é o país mais populoso e industrializado da organização. Então, olha só. Nesse tópico aí, você vê que a maior parte das exportações dos países da Comunidade dos Estados Dependentes, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Armênia. Então, a maior parte das exportações desses países, no que tange ao quê? No que tange a produtos agrícolas, trigo, milho, etc. Assim como minerais, petróleo e gás natural, destina-se para quem? Além de mão de obra migrante, tá? Destina-se para quem? Destina-se exatamente para a Rússia, que é o país mais populoso e industrializado dessa organização. E aí você vê, né, o quanto essa relação, né, é intensa. E o quanto a Rússia, né, nesse conjunto, é importante, né, tem hegemonia. Tá? Então, observe muito bem nesse primeiro tópico aí que nesse conjunto, né, ou seja, na Comunidade de Estados Independentes, da qual a Rússia faz parte, e aí tem outros integrantes, né, como nós já destacamos aqui, esses países que integram, né, boa parte desses países que integram essa Comunidade de Estados Independentes, né, exportam aí para a Rússia produtos agrícolas, assim também como produtos minerais, além de mão de obra migrante. Então isso significa dizer que na Rússia tem melhores condições de vida, tem mais oportunidade de trabalho. Então eu vou sair aqui do Cazaquistão, eu vou sair aqui do Azerbaijão, vou sair aqui do Uzbequistão e vou tentar a vida lá na Rússia. Vou para Moscou, vou para São Petersburgo, né? Vou para alguma parte lá da Rússia, né? Tentar melhores oportunidades, né? Já que a Rússia é o país mais industrializado da organização, é aquele que tem a economia mais desenvolvida dessa organização, tá? Olha só,
Logo abaixo você vê que os países da CEI são ainda dependentes. É que nós já estamos destacando, né? Esses países da CEI, eles são ainda dependentes da Rússia no que diz respeito ao quê? À comercialização, ao transporte e ao suprimento de recursos energéticos, como o caso aí do gás natural e petróleo, né? Por exemplo, aí, exportados, né, pelo Turcomenistão e pelo Cazaquistão. Significa dizer que o Turcomenistão e o Cazaquistão vendem muito, né, comercializam muito esses produtos com a Rússia. Então, os países da CEI são ainda dependentes da Rússia no que diz respeito à comercialização, ao transporte e ao suprimento, né, de recursos energéticos. E como é o caso aí do gás natural e o petróleo que são exportados aí pelo Turcomenistão e pelo Cazaquistão. Significa dizer que a produção de petróleo e gás natural que o Turcomenistão e o Cazaquistão fazem, né, eles comercializam, eles exportam para a Rússia. Tá? E ainda tem aqueles países que dependem, né? Ou seja, importam da Rússia determinados produtos. Né? Continuando, isso ocorre porque durante o Estado Soviético, né? Isso ocorre porque durante o Estado Soviético, tanto a economia como a infraestrutura produtiva desses países, né, desenvolveram-se de forma interligada e complementar às da Rússia. Né? Interligada e complementar às da Rússia. Então mesmo com o desmembramento, né, em decorrência aí dessa infraestrutura produtiva, né, ter sido desenvolvida de forma interligada e complementar às da Rússia, mesmo com o desmembramento, mas ainda continua vigorando, né, ainda continua forte essa característica, né, econômica. Tranquilo? Esses laços econômicos aí entre estes países com a Rússia. Olha só, a imensidão territorial aí formada pelos países da CEI, né, é um dos fatores que contribuem para que esse conjunto geoeconômico, né, seja quase o quê? Quase autossuficiente em recursos naturais, né, com grandes reservas de petróleo, gás natural, carvão, ouro, prata, urânio. Olha, gente, em termos de recursos naturais, né, é muito vasto, ou seja, é uma diversidade muito grande. Não é à toa que vocês devem observar essa palavrinha aqui, olha só, autossuficiente, exatamente pelo fato de sua grande extensão, ter grande extensão territorial, e aí, por ter grande extensão territorial, né, há maior probabilidade de se encontrar estes produtos naturais, né, esses recursos naturais aí, mais especificamente esses minerais que vocês estão vendo aí na imagem. Nós vamos dar mais detalhes, né, com relação a esses produtos que vocês estão observando aí, mas no nosso próximo, né, no nosso próximo tempo, ou seja, no nosso segundo tempo. Agora nós vamos dar uma pausa, vamos dar 2, 3 minutinhos aí de pausa, e aí nós vamos retornar para dar continuidade a partir deste slide que vocês estão vendo aí na tela. Ok, galera?